Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Vamos aqui para mais um vídeo da série Meus Reality, né? Aqui no canal. Vai ter vídeo saindo aqui toda segunda e terça, tá? Mais ou menos esse horário, entre 7 e 8 horas da noite. Então, né, enfim, se você estiver curtindo os vídeos, considere seguir a gente. Deixa o like no vídeo se você gostar desse vídeo. Pode deixar o dislike também se não gostar. Mas, por favor, também interaja com a gente nos comentários, né? E, enfim, a participação de vocês é muito importante para esse canal crescer e a gente continuar aí gravando vídeo. Espalhe a palavra, né? Se você também curtir, passe para os seus amigos. Ah, pô, tem esse cara que fala sobre reality shows e, pô, tô vendo Big Brother Brasil agora. Então, enfim, né, acho que é interessante saber porque eu não vejo muito a mídia brasileira falando de outros reality shows, mas existem e são ótimos. Eu acho que seriam propostas interessantes até para serem adotadas aqui no Brasil, como desse que eu vou falar hoje, o Dedinhos. Assim, eu acho que eu já adianto que é o meu reality show favorito de todos assim que eu já vi, da Coreia do Sul. Né? Teve 4 temporadas, infelizmente não vai voltar, né? Foi cancelado. Mas seria, enfim, eu pelo menos gostaria de ver uma outra edição do Dedinhos em outro país, né? Embora acho que seria pouco provável de dar certo, né? Para esse vídeo eu vou fazer uma coisa que eu acho que eu não fiz tanto nos outros vídeos, mas eu vou me focar um pouco em 4 elementos que eu considero que fazem todo reality show dar certo ou dar errado, né? Que são o elenco, a edição, a mecânica do jogo, enfim, né, do outro foco em que o reality show se dá, né? É um reality show de estilo de vida, como aqueles mortais, ou como as Kardashians, por exemplo, e a produção. Né? Eu considero esses 4 elementos determinantes para um sucesso ou um fracasso de um reality show. E eu vou usar o Dinos para dizer um pouco da importância desses elementos e por que eu posso dizer que o Diniz é o melhor reality show de todos. Né? Então a gente começa com o elenco. Né? O elenco, essas porcentagens variam. Tá? Eu vou dar as porcentagens, mas elas vão variar de acordo com o reality show. Mas assim, eu já adianto logo de cara que para um reality show dar certo, acho que o principal desses 4 fatores é o elenco. Né? Se você não tiver pessoas às quais você se interesse em ver um programa, não tem como você ver absolutamente qualquer um, independente da proposta. Evidentemente que cada reality show a porcentagem vai variar. Então, por exemplo, para um reality show como Amazing Race ou como Rodonit, que eu falei na semana passada, né, você tem esse elenco um pouquinho reduzido em relação, por exemplo, ao reality show como o Big Brother, né? Por quê? Porque esses 2 primeiros que eu falei, né, o Amazing Race e o Whodunit, se baseiam muito também em cima da produção, em cima da mecânica do jogo, em cima, né, enfim, né, de outras coisas, né, que eu considero que tem um peso um pouco maior do que, por exemplo, no reality show como Big Brother, que é de mecânica do jogo, é a interação social pura e simples. Porque você tem, né, 16, 18 ou 20 jogadores que estão ali presos numa casa, vão ficar presos durante 3 meses, vão disputar algumas coisas através de provas e tal, mas a principal mecânica é a interação entre essas pessoas, né? Como essas pessoas vão interagir. Então, por exemplo, a porcentagem do elenco para o reality show como Big Brother é muito maior, ou para um reality show como Survival, né? É muito maior do que para esses outros que eu falei, né? Que eu gravei os últimos vídeos até, nas últimas semanas. Então, assim, o Genius não tem, nenhuma das 4 temporadas eu considero que tem os melhores elencos que eu vi em reality shows. Mas eu acho que o mérito do Genius é que
você tem, né, os 4 elencos são elencos de pessoas que você se interessa em ver, né? Jogando ali, você quer ver essas pessoas interagindo, você quer ver essas pessoas na tela conversando, falando de qualquer coisa, né? E aí isso é muito importante, porque se você não tiver ali gente a qual você se interessa em ver, não tem porque você não ver, né? Então, assim, o Genius é muito bom nesse sentido. Você tem personagens, né, como gente como Sangmin, né, como Sung-Yu, né, enfim, para quem viu aqui no Brasil, né, até porque o Genius, ele foi, né, e ainda é, né, um reality show muito de nicho, né. Ele se popularizou graças a uma pessoa que legendou todos os episódios do Genius em inglês. E aí meio que virou uma febre, né, na época eu seguia muitos colunistas do Survivor, enfim, conversava e me informava muito, eles falavam muito do Dedinhos e eu passei a ver, e aí passei a conhecer, né, como é que funciona o reality e tal, né. Se a Netflix quiser, inclusive, eu ficaria muito feliz da Netflix, inclusive, pegar o Dinhos aí e legendar para português, aí fazer, né, para as pessoas conhecerem. Eu acho que é um reality show muito interessante, assim, muito diferente, né? Então, voltando ao fator do elenco, eu diria que o elenco eu acho que um dos fatores determinantes para o sucesso do Legends. Você quer ver, né? Por exemplo, você tem um personagem como Jinro, que é um cara muito estereótipo do herói, mas ao mesmo tempo, Jinro tem toda uma carga de coisas com as quais ele precisa lutar. Por exemplo, o Jinro é um cara que é gamer, né? E ele luta ao longo do programa inteiro, que isso é muito falado ao longo, né, da edição, né? Eu vou entrar que a edição é um fator importante também, né? Muito importante. Mas ele luta com esse estigma de ser vice em vários torneios, né? Desses de games, né? Então ele vai lutando ao longo da edição contra esse estereótipo e com o fato dele ser meio gago e meio tímido, e as pessoas brincam com ele porque ele é meio tímido e meio gago, né? Então, tem muito disso também. Então, assim, né, é aquilo, né, que eu acho que muita gente está entrando, né, a gente está entrando numa era do anti-herói ou do anti-heroísmo em séries e reality shows, né, e não existe Batman sem Coringa, né, embora eu não diria que o Batman está longe de ser um personagem, né, muito heróico, mas enfim, não existe você não existe um vilão sem um herói com o qual ele precisa combater igualmente carismático, né? Não existe um super-homem sem um Lex Luthor, né? Então é isso, né? Por isso que o elenco precisa ser equilibrado e precisa ser bom, né? E aí partindo para o segundo elemento, que é a edição, né? Por que que eu sei que o Jinro, né, muito tempo, mesmo muito tempo depois de eu ver o Genius, por que que eu sei que o Jinro tem toda essa questão com ele ser vice, todo esse lance da timidez? Porque a edição nos mostra isso, né? E aí eu vou para né, uma coisa que eu sempre falo a respeito de reality shows, que as pessoas ainda têm essa ideia, né, de que reality shows são realidade. Os reality shows, eles têm tudo menos realidade. Os reality shows são, né, como o Mark Burnett, né, que é um dos criadores do Survivor, define, né, sobre Survivor, eu acho que vale para todos os reality shows, são dramas sem script, né? Eles estão ali contando uma história, entendeu? Para você ver. Porque se fosse só um documentário ali, ou sei lá, um bando de gente ali mostrando uma câmera, isso é um saco, né? Porque ia ter muitos momentos, né, que nada ia acontecer, né? Então, por exemplo, se você for pegar um programa, de novo, eu vou usar o exemplo do Big Brother e comparar um pouco com o Dinhos, o Big Brother é a maior parte do programa, e isso é usado como elemento disruptivo, ou seja, para
fazer com que os brothers, os participantes, eles tenham conflitos, eles tenham problemas, é o fato de que eles não fazem absolutamente nada boa parte do dia. Então, assim, eles são forçados a interagir uns com os outros, né? Muito por causa do TED, e obviamente acabam acontecendo brigas e discussões e conflitos, porque eles estão ali no ambiente de tédio, de estarem parados ali sem fazer nada, né? Então você tem essas discussões e tal, e obviamente quando a gente vai ver, né, uma versão editada de um programa como Big Brother, ou como Survivor, ou como o próprio Genius, a gente vai ver, né, versões que nos interessam, né, trechos que nos interessam mais, né, que estão ali para contar uma história, por que a briga rolou, enfim, né, a história que a edição do programa quer contar de acordo com os personagens que ela vai montando, porque também isso é importante, né? As pessoas que estão ali naquele reality show, né? Eu sempre, a partir de um determinado momento que eu passei a entender isso, eu passei a separar um pouco melhor o que são as pessoas de verdade e o que são aquelas versões que a gente vê ali dentro do reality show que são super editadas. Elas estão ali prestando, né, se prestando a um papel dentro de uma história, estão ali para contar uma história, né? Então enfim, a gente precisa ter muito cuidado para julgar, né? Também, determinados personagens ali dentro do programa. É óbvio que tem uns e outros, né, que obviamente, né, cometem alguns atos que aí realmente fica difícil, né, de apoiar, né? Mas aí o papel da edição, né, enfim, dentro daquela história, pegar toda, né, tudo que se passa, né, ao longo de trocentas horas de gravação e transformar isso numa história cativante, né? E eu diria que a edição é basicamente, né, o, o editor é meio como assim, né? Se tivesse uma sala de escritores que estivesse escrevendo 24 horas por dia, e aí mais ou menos eles têm que escrever uma, uma história, né, mais ou menos uma mesma temática, né, com os mesmos personagens e tal. Mas aí todos eles vão, né, escrever juntos, né, enfim, cada um no seu quadrado, né, mas eles vão escrever sobre aquela determinada história. E no final de 24 horas, alguém pega essas histórias todas e vai lendo e vai editando. Ó, pô, isso aqui pode servir para você contar uma história, isso aqui não serve, enfim. Né? E aí, até você montar uma história compreensível. Né? Numa história com script, o roteiro já faz isso. Né? Você já tem uma história coerente. E, obviamente, depois a edição vai fazer os cortes e tal, talvez para dinamizar uma coisa ou para reforçar um determinado aspecto da história. Mas a edição no reality show, ela vai montando a história. Por isso que ela é tão importante, né? Porque a partir daí a gente vai conhecendo, vai entrando na história, vai conhecendo os personagens, vai entendendo ali as tramas, né? E por isso que ela é tão importante. E a edição do Dedinhos é a melhor que eu já vi em qualquer reality show, porque é muito interessante como o Genius gosta muito da mecânica do plot twist. E o que eles fazem, né? Eles pegam, sei lá, um grupo de personagens, ou um personagem, por exemplo, né? Uma das dinâmicas do Dedinhos, como é que funciona, né? Você tem o chamado, começa, né, o episódio com o chamado main match, né, o jogo principal, e aí eles têm que disputar lá, enfim, basicamente um jogo de tabuleiro. Aí os dois primeiros, né, ganham prêmios e os dois últimos vão para os chamados deathmatches, que são jogos de eliminação. Quem perdeu o deathmatch é eliminado, né? Então, assim, tem toda, obviamente, uma trama ali para ver quem vai sobreviver, quem vai ser o melhor, quem vai para o deathmatch e tal. E aí, a gente às vezes acompanha a história de um grupo ou de um personagem ou de dois personagens. E a gente vai vendo, assim, né, eles, por exemplo, pegam um jogo e aí eles vão entendendo a mecânica do jogo, né? E, por exemplo, um jogo, sei lá, de combinar cartas, aí
Eles vão entendendo a mecânica do jogo, como é que funciona, precisa comprar carta, como é que compra carta, pá, etc. E aí a gente vai vendo que de repente parece que eles estão levando a melhor, né? A história vai levando, a edição vai levando a gente para isso até, puf, o plot twist quando a gente tem que, na verdade, o grupo acabou perdendo e a gente vai vendo, né, a coisa se desenrolando, né, através de alguns flashbacks e um pouco também de narrativa corrida do porquê desse grupo ter, que a gente estava achando que estava ganhando, na verdade está perdendo. E aí a gente vai vendo o resto das pessoas, como que elas estão agindo, por que, que elas estão agindo assim, e por que, que essas ações levaram elas à derrota, e o grupo que a gente estava acompanhando desde o início à derrota. Né? É uma forma muito interessante, né, de você acompanhar a história, né? E o que eu acho legal é que essa é uma mecânica comum a todos os episódios do The Genius que não fica cansativa, porque aí eu vou falar do terceiro elemento, né, que é a mecânica do jogo. A mecânica do jogo do Genius é um fator, né? Desculpa se o vídeo ficar um pouco longo, mas eu quero aproveitar para falar do. Enfim, o Genius é o meu reality show favorito e eu quero realmente falar desses elementos de reality show, assim, acho que é interessante. Esse lance, né, da dinâmica do reality show, né, é muito importante. Porque, obviamente, por exemplo, se você tem um reality show competitivo, tem reality shows competitivos que você tem um elemento ali, uma competição de música, um show de calouros, então você tem uma dinâmica. Tem reality shows que são como o Big Brother e o Survivor, que você tem uma dinâmica de votação, que é um jogo, né, fortemente social e com prêmios, né, também, né, disputas de prêmios, prova do líder, prova do anjo, etc., que é um outro elemento. O Diniz se baseia muito no elemento também do mérito, né? Você não tem necessariamente um líder, né, ali formado nos main matches, mas eles acabam, né? Os dois vencedores eles ganham prêmios em dinheiro, né? Que são na verdade os tais dos Garnets, né? Essa pecinha que está aqui atrás vermelha, né? Eles representam, se eu não me engano, 1 milhão de wons. Alguém que viu o Round 6 aí, eu quero muito fazer né, comparações entre o Genius e o Round 6, mas eu vou deixar isso para um vídeo específico, tá? Porque tem bastante, dá para você fazer muitos paralelos entre um e outro, né? Mas essa mecânica do Genius, né, tem uma variação, né, porque tem sempre o main match, o jogo principal, e sempre tem o death match, que é um jogo de eliminação. Mas esses jogos vão variando, né? Embora por vezes os jogos de eliminação se repitam, mas os main matches, os jogos principais, eles são sempre diferentes. Né? Então, obviamente, né, como esses jogos principais variam, eles são muito engenhosos e muito inventivos, né? E basicamente a dinâmica desses jogos ela é tão diferente de episódio a episódio, e por isso que o elemento do plot twist é interessante, porque o elemento dos jogos ele é tão diferente de episódio a episódio, então cada surpresa que você vai tendo, ela te impacta, continua te impactando, mesmo com o mesmo elenco, porque né, você tem um jogo do zumbi que é diferente, por exemplo, do jogo do Open Pass, né, do abrir e passar, né, o que é diferente do jogo de cartas 1, 2, 3, né, que são, né, e de certa forma isso faz lembrar o Round 6, né, o jogo lá da batatinha frita, que tem elemento, né, completamente diferente lá do Gambu lá, né, que é o jogo das duplas, né, que precisam se eliminar, né, então tem muito e isso provoca uma surpresa constante a cada episódio, porque você também vai entendendo a mecânica do jogo junto com os jogadores. Né? Isso é muito interessante que o James faz, né? Eles não explicam tudo para você. Não é que começa o jogo e você entende o jogo de cara, não.
você, assim como jogadores, também vai entendendo o jogo. Não é como uma prova do líder que você tem, sei lá, Tadeu Schmidt agora que apresenta, né? Você tem o Tadeu Schmidt que vai lá explicar a mecânica da prova. Então, você tem que se agarrar num poste, ou, sei lá, tem que atender o telefone, enfim, sei lá, quais são as provas. Enfim, que são provas realmente mais simples e mais diretas, porque a mecânica de jogo do Big Brother é outra. Exige um pouco mais das provas serem diretas mesmo, para facilitar o público a entender, para você ter também conclusões mais rápidas, né? E até mesmo para você poder fazer uma montagem, uma edição mais, né? Com uma história mais coerente ali, que as pessoas consigam pegar, né? É diferente do Genius que tem, né? Os jogos são muito, né? Por vezes eles são muito complexos, né? Que não, mas eu acho que o que faz o Genius ser interessante é que mesmo os jogos sendo complexos, como a gente vai entendendo e sofrendo com os jogadores, porque às vezes os jogadores também não estão entendendo. E aí, de repente, você tem um cara ou uma menina que descobre uma mecânica de, né, como quebrar o jogo. Isso é o legal, né? Isso faz com que a coisa não seja tão, vamos dizer assim, até pretensiosa às vezes, né? Porque um reality show desse podia ser super pretensioso, super chato de acompanhar e super difícil. Aquela coisa, né? Eu vejo muita gente que até que comenta disso, falar que eu acho meio pretensioso mesmo, que não é um reality show pra gente inteligente. É um reality show bom. E eu acho que qualquer pessoa pode. E eu acho que a gente precisa parar um pouco com essa coisa de programas inteligentes. Ou um programa ele é bom ou ele é ruim, independentemente da proposta que ele tem. E o Jeans, eu acho que ele é perfeito nisso. Ele é um bom programa para qualquer pessoa, né? E por que ele é um bom programa para qualquer pessoa? Porque, né, uma dessas, a mecânica do jogo é muito interessante e através da edição e do elenco, que são ótimos, e que vão ajudando a gente a entender e a perceber as nuances, mesmo quando a gente também talvez não entenda tudo perfeitamente, claramente. Mas às vezes também a gente não precisa saber entender tudo perfeitamente, claramente de uma história. Às vezes, né, tem coisas que podem ficar sem explicação, e tudo bem, não tem problema. Né? Então eu diria que essa mecânica do jogo é muito importante, né? E para se construir, né? Eu diria que é uma porcentagem menor, mas é muito importante essa mecânica de jogo ser bem entendida pela produção, né? Que já vai ser o quarto ponto, né? Que vai montar né? Enfim, toda aquela esquemática de jogo, né? Seja para a proposta, né? Por exemplo, se você tem um reality show como o The Voice, ou enfim, né, que são baseados, né, em show de calouros, e aí você tem a coisa, o The Voice tem esse lance da cadeira girar, e o Ídolos tinha, né, o lance, né, das avaliações, e das pessoas ali falando, etc, e dando nota e tal, né, que lembrava muito o show de calouros do SBT, né, enfim, alguns anos antes e tal. Né? Isso é muito importante. Essa mecânica precisa funcionar e fazer sentido e ser acessível. Né? O que nos leva ao quarto também elemento, que uma das coisas, né, que é um fator que é responsável pela compreensão, pelo desenvolvimento, por todos esses outros que eu mencionei, não é o mais importante, mas é muito importante, que é a produção. A produção de reality show é super importante, né? Né? O programa ser bem feito, ele não precisa ser um super, hiper, mega. Por exemplo, o Big Brother, a mecânica dele é super simples, tá? A galera numa casa lá. Óbvio que a casa tem os seus confortos, tem as suas benesses, mas é uma casa, não é nada muito complexo. As pessoas estão ali numa casa, estão ali se divertindo, estão fazendo alguma coisa, um som, enfim, brincando, etc. Né? Então você tem, né, esse nível de produção simples. Se você for comparar, por exemplo, né, com a Amazing Race, que já é um pouco mais complicado, que as pessoas precisam viajar ao redor do mundo, então já precisa se gastar um pouco de dinheiro.
Aí você vai para um whodunit, que é ainda mais complexo, porque o whodunit tem um elemento de, né, de roteiro. Então você tem um pouco, né, daquela coisa do assassinato ali rolando, então você precisa ter, obviamente, gente ali que consiga também atuar e que consiga atuar minimamente bem e que aquela maquiagem precisa ser boa, né? E que os posicionamentos de câmera, enquadramentos de câmera, eles precisam ser cinematográficos, não podem ser só puramente, né? Às vezes, né? Embora, por exemplo, você vê episódios de Survivor que poderiam, né? Que já foram até indicados a Emmys, né? Que é o Oscar, né? Das séries lá dos Estados Unidos, muito porque você tem cenas no Survivor que são muito bem editadas, né? Que são muito bem, né? Tem todas as firulas cinematográficas, né? Mas sim, o valor de produção é importante. E aí, indo para o Genius, e por que o fator de produção faz o Genius ser o melhor reality show de todos os tempos? Mas o fator de produção é que a gente tem, né, ali no caso, né, do Genius, um fator de produção que é muito importante, porque ele acaba, né, fazendo parte ali da história, né? Você tem, por exemplo, o apresentador que tá todo com bandagens e tal, uma figura meio esquisita, né? A gente não entende muito bem o que, que ele é, o que, que ele faz ali, mas ele tem todo esse tom, né, meio, né, misterioso. E aí você tem a galera ali que são os dealers ali, que estão dando cartas ali, né? Os croupiers, né? Os croupiers ali dando cartas e explicando as regras quando preciso, e às vezes até interagindo com os personagens, né? Tem o Sangmin, que é o meu personagem favorito do Genius, que ele interage, volta e meia, com uma das croupiers, e sempre as interações são muito engraçadas, né? E aí você tem um cenário, assim, os cenários são importantes e fazem parte da história. Por quê? Porque, né, só para explicar, o Genius tem, em geral, cada temporada você tem a sala, né, que as pessoas entram e ficam a maior parte do tempo, mas você tem, no mínimo, 4 outros quartos que as pessoas vão entrando, assim, vão para um lado, vão para o outro, e elas vão se espalhando nessas salas, né? E essas salas são importantes porque são os momentos que as pessoas podem ter um pouco de privacidade. Às vezes, pô, sei lá, estou planejando alguma coisa, aí, pô, preciso chamar fulaninho, aí, enfim, né? E os cenários são importantes e acabam, né, participando da história porque há uma preocupação, né, de você esconder o que, que você está tramando, né? Como eu nunca vi em nenhum reality show, na real, assim, eu nunca vi cenários serem tão importantes na construção de uma história ou na construção de tramas ali para um reality show, né? Então, assim, o valor de produção é fundamental e o Genius não é o mais rico, está muito longe de ser o mais rico que eu já vi, mas ele é preciso e acerta em cheio no que o programa se propõe em ser, que é um programa ali, né? Um reality show que conta, é um game show com elementos de reality show, no sentido de ser um, né, enfim, você não, né, o elemento social ali não é tão forte, embora, por exemplo, em muitos dos jogos de eliminação, os deathmatches, eles acabam sendo importantes, mas rola muito o lance da meritocracia. Mas você também tem, ao longo dos jogos, elementos que também o social conta, e, obviamente, o estratégico, por exemplo, você pode gostar de uma pessoa, mas reconhecer que uma pessoa é um potencial, né, tá ali com o potencial de ganhar o jogo. Então você pode, porra, sei lá, colocar numa situação ruim mesmo gostando dessa pessoa, né? O jogo começa, né, os primeiros episódios do Dini sempre começavam com vitórias horríveis e lindas derrotas. E é muito isso mesmo, essa coisa que a Rádio Show traz pra gente, né? A gente acaba vendo, se emocionando, né? Porque são pessoas como nós. Né? No fundo, o grande barato do reality show não é porque o reality show mostra a realidade. Não. O reality show mostra histórias que são
protagonizadas por pessoas como nós, não, sei lá, o Bradley Cooper, o Denzel Washington, ou a Viola Davis, ou a Kerry Washington, ou, sei lá, Nicole Kidman, enfim, não são essas pessoas lindas de Hollywood, ou daqui do Brasil mesmo, sei lá, Lázaro Ramos, a Thaís Araújo, Wagner Moura, não, são pessoas como eu e como você que estão vivendo situações, né, emocionantes e tensas, né, dentro de um ambiente de jogo, ou não. Você pode ter isso no Quilos Mortais, então aí você tem todos esses elementos valendo para aquele reality show, ou para um reality show, por exemplo, como, né, Kardashians, ou um reality show como Casamento às Cegas, que eu não vi, mas estou só falando que cada reality show, esses 4 fatores estão presentes, eu diria que são muito importantes para a construção da qualidade para o sucesso ou fracasso desses reality shows. E eu acho que eu consegui passar o porquê que, na minha opinião, Genius conseguiu juntar esses 4 realities num jeito que eu nunca vi e que, honestamente, acho que eu nunca mais vou ver no gênero. Beleza? Mas é isso, gente. Me desculpa se o vídeo ficou longo, mas eu acho que eu precisava falar um pouco mais do Genius e precisava falar um pouco desses elementos de reality show. Me diga se você gostou do vídeo ou não. Me diga se tem outros elementos que você acha que vale a pena, né, observar no reality show. Me fale, né? E aí eu vou terminar com uma pergunta, né? Foi uma provocação que eu fiz lá mais para trás no vídeo. Um reality como Dedinhos daria certo no Brasil? Sim ou não? E por quê? Justifique aqui nos comentários. Beleza? Beijos e abraços. Deixa aquele curtir. Se inscreva no canal. Compartilhe com seus amigos. Beijos e abraços.